Quem é que nunca, em um momento de raiva, quis quebrar um objeto com todas as forças? Eu já, mas fazer isso de verdade pode ser bastante perigoso. Então a gente pode usar o cinema 4D para quebrar um objeto, exatamente como você está vendo aí, ó, sem dó nem piedade. E é isso que você vai aprender neste vídeo aqui. Lembrando que só os fortes dão gostei no começo do vídeo. Você já deu o seu gostei? Por favor. Deixa pra lá. Agora é a hora de você colocar toda a sua raiva pra fora e a destruir essa caneca. Canequinha muito bonitinha, mas você pode fazer em qualquer outro objeto. Para criar um objeto no cinema 4D, clique e segura no cubo azul e aí você tem vários. Um cubo, um cone, uma cápsula, enfim, vários outros. Você pode fazer isso com qualquer um deles. Eu estou fazendo nessa caneca porque eu já fiz um tutorial de como modelar uma caneca no cinema 4D. Ai, mas eu não assisti ainda. Não assistiu ainda? Clica no card. Clicou no card. Você pode assistir isso aí, modelar junto comigo e depois você vem pra cá e destrói essa caneca. Mas vamos continuar esse tutorial porque estamos aqui para arregaçar essa caneca. Vamos lá. Aqui é o seguinte. Essa canequinha, a estrutura, porque não é o foco do tutorial, mas o que eu quero que você entenda é que quando a gente seleciona esses subdivisions e movimentar esta caneca, ou seja, quando a gente movimenta o subdivision, na verdade estamos movimentando a canequinha, e isso é muito importante para este tutorial. Agora vamos fazer o seguinte, primeiro eu preciso criar um objeto que vai dividir a caneca em vários pedaços. Para isso, né, eu estou falando tudo errado, ignore isso. Para isso, na parte superior você vai clicar em Move Graph. Clicou em Move Graph, você vai clicar em Voronoi Fracture, essa caneca, nesse Voronoi Fracture. Então, para isso, muito simples. Clica, segura e arrasta, solta aqui, ó. Ele vai ficar com essa setinha para baixo, soltou, que cheia de pedacinhos. O que o Voronoi Fracture faz é isso. Qualquer objeto que você coloque dentro dele no painel de Objects fica dividido em vários pedaços. Então, aqui é selecionado e aqui embaixo a gente tem o painel de Attributes. Nele, nós temos duas sources. O sources é a fonte, da onde esses pedaços vão ser gerados. E aqui embaixo nós temos essa opção de Sources, onde você pode selecionar Point Generator. Clicou em Point Generator, que nome difícil, né? Point Generator. Na parte de baixo aqui, ó, você tem isso aqui, Point Amount. Esse Point Amount, quanto mais você aumenta, mais divisões você vai ter, ou seja, mais pedaços vão ser necessários para fazer essa superfície da caneca aí cheia de pedacinhos. Eu vou colocar aqui 150. Ai, mas eu quero colocar 1.400.000. Então, eu te aconselho não colocar números muito altos, mas se você quiser variar um pouco esse número aqui, dá uma brincadinha aí para você entender o que acontece. Mas quanto mais você colocar, mais pedacinhos você vai ter. E embaixo, nós temos esta aba que se chama Transformation. Quando você abre ela, o que é isso? Vamos entender isso que é meio maluco. Eu tenho o meu subdivision, que é a caneca. Eu sei, você já falou isso, então eu sei, mas vamos continuar. E eu tenho o Voronoi Fracture, que é uma área específica. Esta área influencia os pedaços da caneca. Aqui nesse Transformation eu posso controlar esta área de influência. Então, por exemplo, se eu vir aqui no PY e os pedacinhos menores ficam na parte superior da caneca. Se eu subir muito, chega uma hora que isso não, enfim, a gente pode controlar isso. Eu vou colocar neste PY o valor de 90. Então, Então ela vai cair a partir dessa parte. Como ela cai a partir dessa parte, eu quero que os pedaços menores fiquem aqui e essa parte de baixo do popozão da caneca não precisa de pedaços tão pequenininhos. Além de mexer nessa opção de PY, colocando 90 centímetros, 60. Então agora nós temos muitos pedacinhos na parte superior e pedaços um pouco maiores na parte de baixo. Isso vai ajudar o efeito final. Uma vez feito isso, eu vou ser sincero com você dizendo que isso aqui era a parte mais complicada. Agora o negócio fica fácil pra caramba. Primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um chão. O chão nada mais é do que um objeto onde a caneca vai bater. Então para criar um chão, clica aqui em cima neste botãozinho. Não precisa clicar e segurar, é só clicar ali, ó. Já é criado um chão. Esse chão tem ou a caneca está atravessando o chão, tanto faz. Vamos fazer o seguinte, eu vou selecionar o Voronoi, tudo que tem na caneca, e com a ferramenta de movimentação ali, ó, eu vou subir um pouco a caneca, arrastando pelo eixo Y. Pode subir o quanto você quiser. Se você quiser que ela caia com tudo assim, coloca ela bem lá em cima do chão. Se não, você pode subir só um pouquinho.
Eu acho que aqui são. E aí, ó, eu vou girar aqui pelos eixos que a gente tem. Eu posso girar um pouquinho no eixo Z, para ela ficar mais ou menos assim, e também um pouquinho no eixo X, só para ficar desse jeito. Então ela já vai cair assim para destruir essa caneca. Eu estou muito ansioso para isso acontecer, mas vamos lá, falta mais algumas coisinhas. Outra coisa que eu preciso fazer. Primeiro a gente colocou o Voronoi Fracture, que dividiu a caneca em pedaços. Agora eu preciso colocar uma opção que vai fazer como se a gravidade estivesse puxando a caneca para o chão e aí ela viesse e batesse com tudo ali. Então para isso, no painel de Objects, você vai clicar em cima do Voronoi Fracture. Cuidado, esquece que eu falei, você vai vir aqui, ó, em Simulation Tags. Simulation Tags, você vai colocar essa opção aqui de Rigid Body. Rigid Body vai fazer com que a caneca caia. Se você simplesmente vir aqui e pressionar play, olha só, caiu, mas está por início da timeline. Vamos lá, vamos entender isso. Eu criei um Rigid Body. O Rigid Body faz com que o Voronoi Fracture tenha física. Ele entenda a gravidade para cair. Só que tivesse peso. E o nosso chão não é nada. Por isso que não tem uma interação ainda. Então eu preciso clicar em cima do floor com o botão da direita e eu vou de novo em Simulation Tags, Rigid Body. Não. Você vai vir aqui nessa opção de Collider Body. Collider Body é um corpo de colisão. É mais ou menos a mesma coisa que um Rigid Body. A diferença é que o Rigid... Quando eu faço isso, se você pressionar play, olha só... Agora o negócio fica louco. Ai, meu Deus, como eu estava ansioso para isso acontecer. Então aqui... o efeito já está funcionando. Só que você percebe que, quando a caneca cai no chão, parece que os pedaços estão num chão todo encerado, né? Tá deslizando demais ali. E talvez você não queira este efeito. Então a gente tem o painel de Attributes. Em Attributes, você vai ver que a gente tem aqui embaixo essa abinha chamada Collision. Se ela não estiver aparecendo, não se desespere. Você pode clicar na aba Collision. E aí embaixo a gente tem as opções de Bounce, Friction e Collision Noise. Aqui eu vou colocar os valores, ó, de bounce 0, eu vou colocar esse friction demais, tá uma coisa um pouco mais realista. Vamos entender essas opções. O bounce é uma propriedade que diz o quanto cada um desses pedaços vai balançar conforme ele bate no chão. Se você colocar muito valor, olha só que louco. Peraí que isso aqui tá muito doido, ó. Então a gente não quer bounce. Eu não quero que ele venha e caia e não caia no chão. Não quero que ele fique quicando no chão. Depois eu tenho friction. Friction seria, não, é como se os dois elementos fossem lisos e nenhum deles fica se encostando. Sabe quando você esfrega uma mão na outra? Se você esfrega uma mão na outra bem suave, desliza fácil, certo? Se você esfrega uma mão na outra bem forte, elas quase não se esfregam. Isso é a fricção. Então quando eu coloco friction, falando em inglês, né? Friction. Em 100, ele faz com que o objeto não deslize tanto ao encostar um no outro. Por último, a gente tem Collision Noise, que foi esse... Enfim, existem várias propriedades aqui. Eu só estou explicando essas três porque foram as três que a gente mexeu. Esse Collision Noise seria a variação entre a colisão, ou seja, quando os elementos estão ali rebatendo entre eles mesmos. Olha só. Se você colocar um Collision Noise muito alto, você percebe que parece que eles têm vida própria, eles estão se mexendo. Então, Collision Noise só uns 10% aqui já funciona para o que a gente quer fazer. Existem mais algumas dicas importantes que eu gostaria de falar para você neste vídeo. Muita atenção. Esses valores que eu coloquei aqui vão depender muito de projeto para projeto. Por quê? Porque essa caneca ela tem um tamanho específico neste mundo 3D. Se você faz um Option e Collision Noise. Por quê? Porque isso varia, como eu disse anteriormente. Outra coisa muito legal. Quando você arrasta a agulha aqui, ó, você vai perceber que a agulha não corresponde ao tempo certo. Às vezes eu avanço a agulha, eu volto... e ela não está reproduzindo. Então, sempre que você for reproduzir na sua timeline algum objeto que você colocou esses Rigid Body ou Collider Body, é muito legal você clicar aqui para voltar a agulha para o frame inicial, para o primeiro quadro da animação, depois você dá um play, senão ele não funciona. No painel de Objects, eu vou clicar em cima dele com o botão da direita. E aí o que a gente tem aqui? Graph Tags, você vai colocar a opção de MoGraph Cache. E aí, no painel de Attributes, nós temos a opção de Bake. É só clicar em Bake. Pode ser que ele demore um pouquinho, nesse caso não demorou muito, e agora quando você arrasta a agulha, ele já faz essa animação. O que é isso?
Essas animações que a gente faz com simulação, porque não sei se você percebeu, mas isso é uma simulação, isso aqui tem física, tem gravidade, tem impacto entre os elementos, tem fricção, bounce e todas aquelas coisas que você já sabe. Quando você faz isso, o Cinema 4D ele precisa sempre ficar recarregando. Por isso que a gente clica nesse botão, depois clica no play. Porque como a gente já fez todas as opções do jeito que a gente queria e tá tudo certo, eu coloco essa opção de cache, que nada mais faz do que armazenar na memória do meu computador as informações necessárias para que o Cinema 4D faça a simulação desta caneca caindo no chão loucamente. Agora, uma coisa muito importante. Se de repente você fala, nossa, ficou muito legal, muito maravilhoso, mas eu quero fazer alterações nas opções do Voronoi Fracture ou do Rigid Body. Então, você pode fazer o seguinte. Primeiro, você tem que deletar aqui essa opção desse cache. Ou você deleta a tag, ou você clica na opção aqui de Clear Cache. E aí você vai perceber que agora você pode voltar e fazer qualquer tipo de alteração. Então isso é do seu computador, ele não vai mais aceitar alterações no Voronoi Fracture, por exemplo, nesse Point Generator, ou na opção de Rigid Body, de Bounce, Friction e Collision Noise, porque Fake ele vai deixar do jeito que está e não aceita alterações. Se quiser alterações, coloca Clear Cache, faz as alterações, depois você coloca de novo a opção de Bake. Última coisa muito importante, eu já fiz um outro tutorial aqui no canal, essa opção de Voronoi Fracture. A diferença é que eu não fiz o texto caindo no chão que nem um louco. Eu fiz o texto se construindo a partir de pedaços. Então, se você não assistiu esse tutorial ainda, tá em cima no card. Clica no card, você pode assistir esse tutorial para ver um... A verdade é que se você já gostou... Corre na descrição do vídeo aí embaixo porque tem o link do meu curso online de Cinema 4D. Nesse curso, enquanto você aprende as principais ferramentas e funções do programa, a gente vai desenvolver esse projeto aqui, ó, do começo até o final, passando pela modelagem, iluminação, animação, materiais e texturas e renderização. Agora é com você. Quer aprender o Cinema 4D? Até rimou, né? Rimou? Não, acho que não rimou, não. Bom, isso não. E você ainda não assistiu os outros tutoriais de Cinema 4D aqui do canal? Não seja birrento. Clica no card aqui em cima e sinta-se livre para assistir todos os tutoriais. Ah, um detalhe muito importante. Para renderizar esse vídeo aí da caneca quebrando, eu usei o renderizador Octane, que é simplesmente maravilhoso. E já tem tutoriais aqui no canal sobre este renderizador Octane. Dá uma busca aí sobre Octane Render, que você acha vários tutoriais. Amoroso, vai parando por aqui. Foi meio estranho dizer amoroso, já que esse vídeo é o próximo vídeo, hein? Tchau!